Eu sempre achei que ser pai era uma questão de presença, de estar lá firme de pé como uma árvore que não se dobra ao vento. Achava que os filhos precisavam de exemplo, de disciplina, de um caminho traçado com rigor, e não de abraços demorados nem de conversas que me faziam sentir desconfortável. Ribeirão Preto me ensinou isso, ou pelo menos foi o que eu decidi acreditar durante a maior parte da minha vida. Uma cidade que cresce, que trabalha, que não para. E eu era exatamente assim. Ricardo Meirelles, 74 anos, homem de palavra, homem de resultado. Ou era o que eu pensava ser. Nasci aqui, cresci aqui, me casei aqui. Beatriz entrou na minha vida quando eu tinha 25 anos, numa festa junina no bairro do Ipiranga, e ela usava uma trança no cabelo e ria de um jeito que fazia o mundo parar. Eu me apaixonei antes mesmo de saber o nome dela. Nos 49 anos que se seguiram, ela foi o coração desse casamento. A parte que sentia, que acolhia, que curava. Eu era a estrutura. Ou pelo menos era assim que eu justificava minha frieza. Daniel nasceu primeiro em março de 1979. Um menino que adorava desenhar e que passava horas inventando histórias com qualquer folha de papel que encontrasse. Eu olhava para aquilo e pensava que ele precisava aprender coisas mais sérias. Então colocava o papel de lado e dizia que era hora de estudar. Ele me obedecia. Sempre me obedeceu. Mas havia algo nos olhos dele que eu escolhi não enxergar durante tempo demais. Mariana chegou 3 anos depois, em julho. Era diferente de Daniel, mais barulhenta, mais intensa, com uma energia que enchia qualquer cômodo. Eu gostava disso nela, mas nunca soube como demonstrar. O máximo que fazia era um aceno de cabeça quando ela tirava nota 10, ou um olhar de aprovação quando ela ganhava algum prêmio na escola. Era o suficiente, eu dizia a mim mesmo. As crianças precisam aprender que o mundo não fica aplaudindo cada passo que dão. Fui presente em todas as formaturas, em todas as competições esportivas, em todas as reuniões de pais e mestres. Sentava na primeira fila e saía com o peito inflado quando algum professor dizia que meus filhos eram dedicados. Eu via isso como prova de que estava fazendo certo. Não entendia que presença física e presença emocional são coisas completamente diferentes. Não entendia porque nunca tinha me dado ao trabalho de aprender essa diferença. Lembro de uma tarde de quarta-feira, numa época em que Daniel tinha uns 14 anos. Ele chegou da escola cabisbaixo, com o uniforme sujo de terra e os olhos vermelhos. Sentou na mesa da cozinha e ficou quieto. Beatriz foi até ele e perguntou baixinho o que tinha acontecido. Ele disse que alguns meninos tinham feito uma brincadeira ruim com ele no intervalo, que chamavam ele de nomes, que jogavam as coisas dele longe. Beatriz o abraçou. Eu estava na sala, ouvi tudo, e entrei na cozinha com aquela voz firme que achava que resolvia problemas. Disse a ele que o mundo era assim mesmo, que homem não chora por besteira, que ele precisava aprender a se defender, que eu tinha passado por coisa pior e que tinha dado conta. Daniel limpou o rosto com as costas da mão e disse que estava bem. E eu voltei para a sala satisfeito, achando que tinha dado a orientação certa. Só décadas depois compreendi que o que ele precisava naquele momento não era de uma lição. Era do pai. Com Mariana não foi diferente. Ela tinha 16 anos quando chegou até mim uma noite depois do jantar e disse que estava se sentindo feia, que as meninas da escola tinham um jeito de se vestir e de se comportar que ela não conseguia acompanhar. Esperava que eu dissesse algo que a reconfortasse. Em vez disso, eu a olhei e disse que ela não precisava ficar procurando elogio, que isso era frescura de adolescente e que ela deveria focar nos estudos. Ela ficou me olhando por um segundo como se esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Depois abaixou a cabeça e foi para o quarto. Eu me convenci de que tinha sido honesto, que essa era a minha função, que os filhos precisavam de verdade, não de afago. O casamento de Mariana aconteceu numa tarde de maio, num sítio simples na estrada para Sertãozinho. Ela escolheu tudo com muito cuidado. Flores do campo, mesas com toalhas de linho, uma banda que tocava MPB baixinho durante o jantar. O noivo dela, Tiago, era um homem tranquilo, de poucas palavras, que a olhava com uma ternura que eu reconhecia de longe como algo verdadeiro. Na hora dos discursos, Mariana pegou o microfone com as 2 mãos e começou a falar. Ela agradeceu a mãe primeiro. Disse que Beatriz era a pessoa com quem ela tinha aprendido a se sentir segura no mundo,
que a mãe tinha o dom de transformar qualquer conversa difícil num momento de aconchego, que ela levaria esse exemplo para sempre. As pessoas aplaudiram e Beatriz chorou com aquele sorriso bonito que eu conhecia de tanto tempo. Depois Mariana olhou para mim. E o que eu vi naquele olhar não era raiva. Era algo muito mais difícil de carregar. Era uma espécie de cansaço antigo. Ela sorriu e disse que o pai tinha lhe ensinado muitas coisas. Disciplina, responsabilidade, o valor do esforço. Disse que respeitava isso. Mas disse também, com a mesma voz calma de sempre, que durante a maior parte da infância, ela nunca se sentiu à vontade para contar ao pai suas inseguranças ou seus medos. Que ele estava sempre lá, mas que de alguma forma ela sentia que não podia ser vulnerável perto dele. Que foi crescendo com a certeza de que amor, na versão dele, tinha condições. Ela não disse isso com maldade. Disse como quem finalmente consegue nomear algo que carregou por anos sem entender direito. As pessoas ao redor ficaram em silêncio por um segundo e depois vieram os aplausos de novo, mais delicados dessa vez. Tiago a abraçou. Eu fiquei sentado com o copo de suco na mão e senti algo que nunca tinha sentido antes com essa intensidade toda. A clareza absoluta de que havia errado. Durante toda a recepção, eu fiquei repleto de pensamentos que não conseguia organizar. As memórias voltavam uma atrás da outra, como se tivessem esperado esse momento para aparecer todas de uma vez. O dia em que Daniel chorou e eu mandei ele engolir o choro. A noite em que Mariana me procurou insegura e eu a despedi com frieza. As dezenas de conversas que poderiam ter existido e que eu encerrei antes mesmo de começar. Eu estava lá em todas elas. E ao mesmo tempo não estava em nenhuma. Beatriz ficou do meu lado durante o jantar e não disse nada. Mas em algum momento ela colocou a mão sobre a minha e apertou com uma firmeza que eu entendi. Ela sabia. Ela sempre soube. E por anos havia tentado compensar o que eu não conseguia oferecer. Naquela noite, olhando para minha filha dançar com o marido no meio daquele sítio iluminado por lampiões, eu fiz uma pergunta a mim mesmo que nunca mais deixaria de ressoar dentro de mim. Ainda havia tempo, aos 74 anos, de ser um pai diferente? Na noite seguinte ao casamento, eu procurei Mariana. Ela estava no quarto do sítio que tinha alugado para os convidados ficarem, sentada na beira da cama tirando os brincos. Bati na porta devagar, ela disse para entrar. Quando me viu, não demonstrou surpresa. Era como se ela já soubesse que aquela conversa teria que acontecer mais cedo ou mais tarde. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Sentei numa cadeira perto da janela e fiquei um momento sem saber por onde começar. Pensei em tudo o que eu poderia dizer. Pensei em me justificar, em explicar que o tempo em que eu criei meus filhos era diferente, que os homens da minha geração não foram ensinados a expressar o que sentiam, que meu próprio pai tinha sido ainda mais rígido do que eu. Mas todas essas palavras, que eu havia ensaiado mentalmente durante a recepção inteira, de repente pareciam pequenas demais para o momento. Então disse o que talvez devesse ter dito há décadas. Disse que tinha ouvido tudo o que ela falou, que eu queria entender melhor, que não estava ali para me defender. Ela me olhou por um longo segundo antes de responder. Disse que sempre que tentava ser honesta com o pai, sentia que estava sendo corrigida antes mesmo de terminar a frase. Que aprendeu cedo que perto de mim era mais fácil parecer forte do que ser real. Que cresceu acreditando que para mim importava muito mais o que ela conquistava do que quem ela era. E que isso tinha deixado uma marca que ela ainda carregava, mesmo aos 42 anos, mesmo feliz, mesmo casada com um homem que a amava bem. Eu não interrompi. Não tentei explicar nem justificar. Pela primeira vez na vida, fiquei quieto e deixei que as palavras da minha filha chegassem até mim inteiras, sem filtro. E doeu. Doeu de um jeito que eu não sabia que era possível doer. Não era a dor de quem está sendo atacado. Era a dor de quem finalmente enxerga o que se recusou a ver por muito tempo. Antes de sair do quarto, eu disse que sentia muito. Que o arrependimento que eu carregava era genuíno e que eu pretendia fazer diferente, ainda que soubesse que o passado não se apagava. Ela ficou em silêncio por um momento,
E então disse uma coisa que ficou comigo para sempre. Disse que não precisava que eu fosse perfeito. Precisava que eu fosse honesto. E que aquela conversa, aquela hora, já era um começo. Voltei para Ribeirão Preto diferente. Não sei se alguém notou de fora, mas por dentro era como se algo tivesse se reorganizado. Comecei a tentar. Não da maneira exagerada de quem quer compensar tudo de uma vez, porque eu sabia que isso seria outra forma de egoísmo. Tentei devagar, do jeito que parecia verdadeiro. Quando Daniel ligava para contar sobre problemas no trabalho, eu parava o que estava fazendo, desligava a televisão, sentava e ouvia. Não com a pressa de quem está formulando a solução enquanto o outro ainda está falando, mas com a atenção de quem está presente de verdade. Às vezes era difícil. A vontade de dar uma resposta pronta, de encerrar o assunto com uma frase de efeito, ainda aparecia. Mas eu respirava fundo e deixava o Daniel terminar. Perguntava como ele estava se sentindo, não o que ele pretendia fazer. Nos primeiros meses, as conversas eram ainda um pouco tensas. Daniel estava acostumado com o pai que resolvia, não com o pai que escutava, e levava um tempo para se ajustar a essa versão nova de mim. Eu entendia. Confiança não se reconstrói da noite para o dia. Ela se reconstrói numa série de pequenos momentos que vão se acumulando até que a pessoa do outro lado começa a acreditar que a mudança é real. Beatriz acompanhava tudo de perto. Uma noite, quando os dois já tinham ido para a cama, ela ficou comigo na varanda e disse que estava me vendo me esforçar. Disse que era bonito. E então, com aquela honestidade tranquila que sempre a caracterizou, ela disse também que por anos havia carregado sozinha o papel de colchão emocional dos nossos filhos, que havia compensado minha ausência afetiva de um jeito que me poupava de enfrentar o que eu precisava enfrentar. Disse que não me guardava rancor, mas que precisava que eu soubesse disso. Que ela também havia se sentido sozinha muitas vezes dentro do nosso casamento, mesmo com quase 5 décadas compartilhadas. Aquilo me atravessou de um jeito que o discurso de Mariana, por mais poderoso que fosse, não tinha conseguido. Porque Beatriz era quem eu tinha escolhido, quem eu achava que tinha protegido, quem eu pensava que entendia bem. E descobrir que ela também guardava uma solidão que eu havia produzido foi a parte mais pesada de toda essa jornada. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, nós conversamos de verdade. Não sobre os filhos, não sobre a casa, não sobre planos práticos. Conversamos sobre nós, sobre o que havíamos sido um para o outro, sobre o que ainda poderíamos ser. Ela chorou. Eu também chorei, o que nunca me ocorria com facilidade. E quando o silêncio voltou, ele era diferente do silêncio de antes. Era um silêncio que respirava. A virada que eu não esperava aconteceu numa quinta-feira sem nenhuma data especial. Eu tinha 74 anos, os cabelos todos brancos, e estava sentado na varanda de casa com um café que já tinha esfriado quando o telefone tocou. Era Daniel. Não era aniversário de ninguém, não havia nenhuma emergência. Ele ligou apenas para falar. Disse que estava pensando em deixar o emprego, que a empresa tinha tomado rumos que ele não conseguia mais apoiar, que sentia que estava desperdiçando seus anos melhores num lugar que não o valorizava, que estava perdido, sem saber se deveria correr o risco ou continuar em algo que o sufocava. E então ele disse algo que eu nunca esperava ouvir. Disse que queria saber o que eu achava. Não o que eu mandaria ele fazer, mas o que eu achava. Que ele queria a minha opinião como pai, não como chefe. Eu segurei o telefone com as 2 mãos e pensei antes de responder. E o que eu disse foi que não tinha uma resposta certa para aquilo, que ele conhecia a própria vida muito melhor do que eu jamais conheceria, e que qualquer que fosse a escolha dele, eu estaria lá para apoiar. Disse que o que eu via nele era um homem de 45 anos que tinha construído muita coisa com muito esforço, e que essa clareza que ele sentia sobre o que não o fazia mais feliz era um tipo de coragem que merecia respeito. Houve uma pausa longa do outro lado. E então Daniel disse: "Obrigado." Disse obrigado por ter ouvido. E antes de desligar, revelou que havia quase não ligado, que tinha ficado em dúvida, que foi Beatriz quem o incentivou a dar uma chance ao pai porque ela havia percebido que eu estava tentando de verdade. Quando a ligação terminou, fiquei parado na varanda por um longo tempo. O café estava gelado, a rua estava quieta.
E eu tinha os olhos cheios de uma coisa que levou um momento para eu identificar. Era gratidão. Gratidão por ainda estar vivo para viver aquele instante. Por ter uma esposa que, mesmo depois de tudo, tinha apostado em mim. Por ter filhos que, mesmo depois de tantos anos de distância emocional, ainda abriam uma fresta de possibilidade. Eu não posso voltar atrás. Não posso devolver a Daniel a tarde em que ele chorou e eu mandei ele engolir o choro. Não posso sentar de novo ao lado de Mariana adolescente e dizer as palavras que deveriam ter sido ditas. O passado fica onde está, e eu aprendi a carregar esse peso sem me deixar destruir por ele. O que posso fazer é o que faço agora, a cada ligação, a cada visita, a cada jantar de domingo em que a mesa fica cheia, e eu olho para os meus filhos e penso no quanto eles me ensinaram sobre o que significa ser humano de verdade. A Beatriz diz que me vê diferente. Daniel passou a ligar com mais frequência. Mariana aparece com o Tiago nos domingos e às vezes fica até o fim da tarde conversando comigo na varanda. São coisas pequenas, mas são as coisas que mais importam. Não sou o pai que deveria ter sido, mas estou me tornando o pai que ainda posso ser. E descobri, mais tarde do que gostaria, mas não tarde demais, que reconstruir pontes quebradas não exige grandiosidade. Exige apenas honestidade, paciência e a disposição de aparecer desta vez de verdade.